Timóteo capítulo 4. Ontem nós falávamos aqui que há dois pilares que sustentam o coração, que guarda o coração do discípulo de Cristo contra a apostasia. Nós falamos então que era o conhecimento das Escrituras, enquanto o conjunto de revelações apresentadas ao longo das Escrituras, e o amor ao eterno, o amor a Deus. São as duas coisas que guardam e protegem o nosso coração. Capítulo 3 de 2 Timóteo, ele tem a tônica de demonstrar como estaria a condição dos homens, da humanidade nos últimos dias, nos dias finais da história humana. E portanto no capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele nos trará uma exortação para nos dizer que somente a palavra de Deus é o único antídoto contra o germe da apostasia. Ou seja, para aqueles que já foram afetados, a palavra é a única que tem o poder de curar e de libertar um coração que caiu na apostasia. Leia comigo 2 Timóteo capítulo 4, versículos de 1 a 5, em nome de Jesus. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Queridos, eu quero começar a mensagem desta manhã refletindo com os irmãos um fenômeno que é muito comum, muito natural, nós vemos acontecer nos dias que estamos vivendo, mas que não raras vezes é um tema não somente negligenciado, é um aspecto negligenciado, mas falta a sensatez na mente e nos corações da maioria dos cristãos acerca da reflexão daquilo que Paulo, ele fala na maioria das suas epístolas, de maneira um pouco mais particular em 2 Coríntios capítulo 10, que já naquele tempo ele dizia: se alguém porventura vos prega outro evangelho, ele diz, se alguém porventura vos anuncia um outro Cristo, e se alguém porventura também vos apregoa um outro Espírito que não tendes recebido. Vamos verificar essa exortação de Paulo, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 4, que diz: se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus, que não temos pregado, ou se aceitais Espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse vocês de boa mente o tolerais. Aqui é uma exortação. Tomem um cuidado, porque quando lemos as Escrituras, a Escritura ela tem um vocabulário um tanto rebuscado, e quando lemos, por exemplo, a esse de boa mente o tolerais, às vezes alguns entendem que Paulo estaria dizendo que vocês devam tolerar tais pessoas, né?
a ideia do texto, uma leitura rápida, a pessoa fala, Paulo está dizendo que nós devemos tolerar essas pessoas? E ele está falando exatamente o contrário. Quando diz, a esses vocês de boa mente o tolerais, essa é uma afirmação, está dizendo assim, vocês estão tolerando tais coisas, estão tolerando pessoas que no vosso meio têm trazido a pregação de um outro Cristo, de um outro Jesus, de um outro Evangelho e de um outro Espírito. Bem, nós temos que pensar isso, porque se Paulo, no seu tempo, no primeiro século, falava que já havia a pregação de um outro Jesus, que não tendes recebido, basicamente aqui uma paráfrase, ou uma paródia daquilo que ele vai dizer lá em Gálatas, que mesmo que um anjo, ainda que um anjo vindo do céu, ele não coloca a possibilidade nem de um demônio, pastor Josué, ele diz, ainda que um anjo vindo do céu, vos anuncie evangelho, que vá além daquele que tendes recebido, seja anátema. Então Paulo está claro, já no seu tempo, de que o evangelho seria deturpado, que a mensagem do Cristo seria deturpada, de modo que uma mensagem deturpada acaba lhe apresentando um outro Jesus, que não é o Jesus das Escrituras. Ou seja, se alguém anuncia a Cristo, está ali pregando, anunciando Jesus, falando de Jesus, mas de repente aquilo que se diz acerca de Cristo não confere com o testemunho das Escrituras acerca do Cristo de Deus. Ou seja, eventualmente alguns estarão recebendo um Jesus que não é o Jesus da Escritura, ou recebendo um outro evangelho, ou como diz, um evangelho diferente daquele que temos anunciado, e mesmo receber um espírito diferente, que não é o Espírito de Cristo. Então eu fico pensando, poxa, se já no primeiro século havia o problema de um outro Jesus, um outro evangelho e um outro Espírito, que não correspondesse ao Cristo de Deus, ao evangelho de Jesus Cristo e ao Espírito de Deus, agora imaginem, agora depois de 2000 anos de história, quantas coisas aconteceram, quantas ideias foram introduzidas ao longo da história da igreja, quantos pensamentos humanos, meramente humanos, pensamentos caídos, quantas ideologias não foram se infiltrando pouco a pouco e se misturando em nome do Evangelho, em nome da palavra, e a igreja do Senhor foi absorvendo sem nenhum critério, e de repente estamos nós aqui, século 20, quando nascemos, século 21 em que estamos, a pessoa se converte ali, ouvindo o Evangelho, e ela não para refletir, puxa, será que este Evangelho que eu recebi, será que esse Evangelho, ele corresponde ao puro e legítimo Evangelho de Jesus Cristo? Ou será que porventura eu, como diz aqui o capítulo 11 de 2 aos Coríntios, versículo 4, de boa mente, com pureza, eu não fui influenciado por um espírito que não é o de Cristo, eu de boa mente acabei recebendo um evangelho, que é um evangelho diferente do de Jesus Cristo, de boa mente acabei recebendo um Jesus, crendo num Jesus que não é o Jesus, Filho de Deus manifestado em carne, o qual é a expressão exata do Pai. Interessante que eu dizia agora há pouco que não se faz esse tipo de reflexão. Infelizmente os cristãos se gabam de serem evangélicos, como se ser evangélico fosse uma total segurança. Lógico que ser evangélico no sentido geral da ideia de seguir o evangelho, isso é muito positivo. Mas o simples fato de alguém ouvir uma pregação, receber a pregação, crer na pregação e seguir aquela pregação, não lhe dá segurança de que tal evangelho seja o evangelho de Jesus Cristo. Pode ser um outro evangelho, ou não pode? Ora, se não pudesse, por que Paulo estaria dizendo aqui, se na verdade vindo alguém prega outro Jesus, que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente, que não tendes recebido, ou evangelho diferente do que temos abraçado, vocês têm tolerado isso de boa mente, por inocência,
Como ele vai dizer também no capítulo, neste mesmo capítulo, ele vai dizer: assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia. Ou seja, ele diz que o engano é sorrateiro, e ele vem, vai se infiltrando, e logo a pessoa vai ouvindo aquelas palavras da serpente, ouvindo o discurso da serpente, que fala em nome de Deus. Que a serpente não diz: olha, eu sou o capeta, o Satanás. Ele diz: não foi assim que Deus disse. A serpente cita as palavras de Deus, chama o interesse da mulher ou do homem para aquilo que Deus disse. Só que quando ela fala o que Deus disse, a serpente muda o sentido. Deus teria dito: de toda árvore comerás livremente. A serpente diz: disse Deus, não comerás de toda árvore que está no jardim. As mesmas palavras, mas num jogo de negação, invertendo totalmente o sentido daquilo que o Senhor colocou. Então é preciso que nós, ao refletirmos esta última carta de Paulo a Timóteo, a segunda epístola, levando em conta que Paulo está preocupado com a manutenção, com a integridade, com a preservação e com a continuidade da pregação pura de Deus, nós devemos levar em consideração os tempos em que nós vivemos, em que, como diz o apóstolo, seriam dias tão difíceis, que haveria necessidade de que se levantassem verdadeiros atalaias de Deus, que estivessem atentos, que você tenha uma boa mente, que você tenha singeleza, que você tenha pureza, tenha simplicidade, mas que você esteja atento à verdade de Deus. Será que aquilo que eu tenho aprendido e aquilo que eu tenho realizado na vida cristã, mediante aquilo que eu estou recebendo, será que corresponde à verdadeira palavra de Deus? Ou será que não é um evangelho forjado ao longo da história? Por isso que Paulo, vendo a urgência dos tempos, a gravidade da situação, ele diz: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Conjuro-te, ele diz, prega a palavra. Paulo vê a necessidade de que pessoas anunciem, mas não é simplesmente ser um pregador da Bíblia. Ele não está dizendo pregue a Bíblia, porque há uma diferença profunda, uma distância enorme entre o que é Bíblia e o que é palavra de Deus. A Bíblia, embora inspirada por Deus, está no capítulo anterior dessa segunda epístola, falamos ontem aqui, lendo o texto, mas a Bíblia é o produto material e histórico das experiências do povo de Deus ao longo da sua história. O Antigo Testamento, enquanto a Bíblia hebraica, vai mostrar o quê? A experiência do povo de Israel, toda, desde o seu nascimento, lá em Gênesis, todas as suas experiências enquanto cativos, libertos no deserto, depois na boa terra de Canaã, os seus erros, seus acertos, a sua má compreensão daquilo que Deus queria para aquele povo. O povo de Israel, ao receber a lei de Moisés, não compreenderam o significado da lei, não compreenderam o propósito da lei. Todo o Antigo Testamento mostra um povo sofrendo porque não conseguia agradar a Deus, cumprir com o propósito de Deus, por não compreender o que era a lei ou o papel da lei. Vieram os profetas para corrigir no entendimento essa questão, e ainda assim o povo de Israel não compreendeu. Você entra para o Novo Testamento, você vai encontrar mesmo nos evangelhos, na presença do Cristo, as experiências dos discípulos que não compreendiam o que Cristo dizia. E esse registro de experiências de incompreensão é a Bíblia. São os livros que vai marcando os tempos e mostrando os homens na sua relatividade humana de compreensão e de existência. Mesmo depois da morte e ressurreição de Cristo, os apóstolos estavam meio confusos. Atos dos Apóstolos mostram uma igreja
que, embora tivesse ali Tiago, Pedro, João, eles estavam na dúvida, num conflito, como viver o Evangelho no Novo Testamento, na Nova Aliança. Tiveram que fazer um concílio, capítulo 15 de Atos, para decidir se porventura os gentios deviam ou não guardar a lei de Moisés. Os discípulos de Cristo, sobretudo os apóstolos, numa resistência, depois da morte e ressurreição de Cristo, de sair para pregar o Evangelho a todo mundo, embora Cristo tivesse sido claro e específico: ide por todo o mundo, ide fazer discípulos de todas as nações. Começa em Jerusalém, vai para Samaria, vai para a Judéia, até os confins da terra, muito claro, mas eles não foram, não saíram. Teve que surgir uma perseguição contra a igreja em Jerusalém, para expulsar os crentes de Jerusalém, para que, sendo perseguidos e expulsos, por onde fossem fugindo, pregassem, por não entenderem. Deus teve que intervir com uma visão sobrenatural para Pedro, depois da ressurreição de Cristo, para que ele entendesse que ele agora tinha e podia pregar para os gentios, e ainda assim ele o fez cheio de medo, se justificando, porque os demais apóstolos iriam requerer dele uma explicação. Por que que ele entrou na casa de um gentil, de um prosélito, pregou para aquelas pessoas e os batizou, e as batizou? Então ele era um problema. Ou seja, Atos dos Apóstolos mostra as experiências. E as epístolas, o que são? São os registros das experiências das igrejas, nos seus erros, nos seus acertos, nos seus problemas, nas suas relações. Paulo escreve aos Coríntios, dizendo que havia toda sorte de problema naquela igreja. Igreja problemática, de adultério, prostituição, divisão, problemas de disputa judiciais, tudo havia naquela igreja. Paulo escreve para orientar o viver cristão de uma igreja adequada. A Bíblia, portanto, é o conjunto de registros materiais e históricos das experiências do homem na sua relativa existência sobre a terra, no seu relativo conhecimento de Deus. Ou seja, você não pode tomar a Bíblia enquanto material histórico e sair agora recolhendo versículos. Pega um versículo em Gênesis, pega um em Êxodo, pega um em Salmos, para montar uma ideia acerca do que é Deus. Por que o cristianismo está numa confusão como está? Confusão, não sei. Confusão. Você entra num grupo de cristãos, eles estão lá dizendo, pregando, insistindo, gastando tempo, dizendo que a vontade de Deus é que se guarde o sábado, o dia 7º da semana. Nesse dia você não pode cozinhar, não pode lavar, não pode passar, não pode trabalhar, não pode pagar uma dívida, não pode receber uma dívida, não pode nada. Aí você vai no outro grupo e fala: não, conversa, sábado você pode fazer o que você quiser. Aqui o que Deus quer de você é que você não corte o seu cabelo, não pinte a sua unha, que você não use uma bermuda, que você não vá ao cinema, e praia nem pensar. Aí você vai no outro grupo e fala: não, pode ir na praia, não tem problema nenhum. Agora você tem que jejuar e orar para mortificar a carne. Para você estiver na praia, você vai de bermudão, para não mostrar suas vergonhas, e vai de jejum para amortecer a carne. E você, uma vez amortecido, não fica olhando para os lados, procurando alguma coisa para enxergar. Não sei se jejum trabalha esse aspecto. Você trabalha? Não é? Que na sua experiência tem nada a ver. Aí o outro fala: não, a vontade de Deus é que as mulheres sentem de um lado e os homens de outro, não podem se apresentar juntos, e as mulheres com um véu sobre a cabeça. Aí está lá o outro dizendo que a vontade de Deus é que eles saiam de casa em casa, pelo menos uma vez por semana, critério de salvação e de batismo e salvação, dizendo qual é o verdadeiro nome de Jeová, de Deus. E não pode doar sangue. Então, cada um tem uma ideia. Ou seja, há uma confusão. Não há unidade, não há, como posso colocar, uma visão clara acerca do que é a vontade de Deus. Mas tudo isso por quê? Porque cada um se tornou um seguidor da Bíblia
E cada grupo, portanto, faz a seleção de versículos que melhor lhe agrada, para eles tentarem assim traduzir, segundo eles, a vontade de Deus. Todo o problema do cristianismo consiste no fato de não compreenderem que a Bíblia é um conjunto de registros históricos da relatividade humana em todos os seus aspectos. E que a palavra de Deus é outra coisa. Ora, pastor, mas a Bíblia não é a palavra de Deus? Não é, nunca foi e nunca poderá ser. Imagine vocês que a Bíblia, enquanto o registro da história humana, da experiência humana no eixo do tempo, ela, vamos colocar grosso modo, digamos que ela exista enquanto esse produto final há 3.500 anos. Vamos colocar grosso modo, sem entrar nos méritos da coisa, né? Tomando desde o primeiro Gênesis, o primeiro livro que é Gênesis, até o último que é Apocalipse, no ano 100 da era cristã. 2.500 anos aproximadamente, 3.500, uma coisa assim, não importa. Mas o que a própria Escritura diz em João capítulo 1, versículo 1? No princípio era a palavra. Ora, que a palavra de Deus, ela é, antes de qualquer coisa ser criada, antes do homem existir, lá estava a palavra de Deus. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Razão porque quando o Cristo de Deus se mostrou nas visões do Apocalipse para João, João disse que quando ele vem descendo, montado num cavalo branco, ele percebe que na sua coxa está escrito um nome, o nome dele, e o seu nome é a palavra de Deus. A palavra de Deus, portanto, é o próprio Deus comunicado. Quando Deus se comunica, quando Deus se revela, Ele é a palavra, porque a palavra visa a comunicação, visa a revelação. Imagine só uma pessoa que quase não fala. Tem pessoas que são bem contidas, fala muito pouco, quando fala, fala baixo, fala para dentro. Você pergunta, ela não te responde. Não é uma pessoa misteriosa? O que essa pessoa está pensando? Podia falar um tanto de bobagem, pelo menos ficar sabendo quem é a pessoa. Mas não, quem fica ali calado, você fala, é um mistério. A palavra, ela manifesta, a palavra comunica. Cristo, o Cristo de Deus, enquanto verbo, enquanto logos, enquanto a palavra, é Deus manifestado, é Deus comunicado, é Deus revelado. Por isso o Cristo de Deus é aquele que se encarna e vem ao mundo para trazer ao homem a revelação do Deus verdadeiro. Olha como é tão interessante essa distinção entre Bíblia e palavra de Deus, que João, sobretudo João, que tem essa visão muito clara, ele vai colocar assim, pensem comigo em nome de Jesus, capítulo 1, ou melhor, capítulo 5, versículos 1 e 2, versículo 19, 18 e 19 e 20, de sua primeira epístola. João diz assim, olhem para mim, sabemos que o Filho de Deus é vindo. Vamos ler, eu estou reproduzindo o texto, mas vamos ler com entendimento. Geralmente nós lemos a informação ali, mas você entendeu? Ele diz, sabemos que o Filho de Deus é vindo. Então ele determinou um ponto de partida. Sabemos que o Filho de Deus veio. E nos tem dado entendimento para conhecermos o verdadeiro Deus. Pense comigo, o Filho de Deus é vindo, Ele veio, e o que Ele nos trouxe? Entendimento para conhecermos o quê? O verdadeiro Deus. Eu pergunto, e antes de o Cristo vir? Sabemos que o Filho de Deus é vindo, sim, e antes de Ele ter vindo, tinha-se o conhecimento do verdadeiro Deus? Sim ou não, pessoal? Mas não tinha Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Neemias, Esté, Jó, Salmos,
Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Lamentações, Jeremias, Isaías, Jeremias, e daí por diante até. Não tinha Malaquias também? Não havia 39 livros? Ou que sejam 27, segundo a edição dos Hebreus? Mas que se somam na nossa escritura, na nossa Bíblia aqui, em português, 39 livros. 39 livros. Veio Moisés, trouxe o Pentateuco. Vieram os profetas, trouxeram os livros, os demais livros. E agora, depois de tudo isso, lá vem o Cristo de Deus. E a palavra de Deus, que é Deus, se fez carne. Quando a palavra de Deus se fez carne, e agora ela está encarnada e andando entre os homens, o que nós vamos encontrar no contexto histórico dos evangelhos, Mateus a João, não é um conflito entre essa palavra encarnada, viva, falando quem é o Pai, como é o Pai. E essa luta, esse conflito, se dava contra um grupo de religiosos, líderes, pastores, mestres, doutores da lei, que traziam nas mãos a Torá, os profetas, dizendo que Cristo estava errado? A palavra estava errada? Sim ou não, pessoal? Tem como você ler Mateus, Marcos, Lucas e João e não perceber que tem um conflito aqui acontecendo? Por que havia esse conflito? Porque os hebreus pegaram a Bíblia, enquanto esse conjunto relativo da experiência humana, para tentar agora dizer quem é Deus. Aí o Cristo dizia: não, eu sou a palavra de Deus. E enquanto a palavra de Deus, eu vim para comunicar, para expressar, para revelar, para dar a vocês o entendimento e o conhecimento do Deus verdadeiro. Somente olhando para a palavra viva, encarnada, quanto à sua manifestação e viver humano, quanto aos seus ensinamentos, quanto à sua obra, é que nós saberemos com exatidão quem é e como é Deus. Por isso que Paulo vai dizer que Cristo é a expressão exata da divindade. E o que é a lei e os profetas? Era a sombra daquilo ou da realidade que haveria de vir. Então, o conjunto das escrituras é a perspectiva maquiada, é uma perspectiva distorcida de uma realidade que haveria de se manifestar no futuro, e se manifestou enquanto palavra de Deus, viva e encarnada entre os homens. E aqui se deu, portanto, o conflito entre o entendimento meramente judicial, histórico, material das escrituras versus a palavra viva de Deus. Conclusão: os hebreus, eles deixaram de lado a palavra, desprezaram a palavra, bateram na palavra, cuspiram na palavra, mataram a palavra para ficar com os registros históricos. Pastor, o que isso tem a ver com 2 Timóteo? É que Paulo diz: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, prega a palavra. Ou seja, o evangelho não é qualquer pregação. Não temos nós, e nenhum cristão, nenhum homem, o direito de pregar a sua própria vida. Um dia desse, tinha um folder aí rolando, ia haver um evento em tal lugar, e o camarada se anunciava, o pregador da noite, dizendo: venha ouvir o testemunho do ex-gay, ex-pai de santo, ex-Down, ex-síndrome de Down. Não é brincadeira não. Eu não estou exagerando, estou mentindo, pessoal. Vocês é que mandam essas coisas sem futuro lá no grupo. Esse povo aqui não tem juízo. Estou o dia inteiro mandando essas coisas sem futuro e rindo. Ex-Down, ex-homossexual, ex-comedor de defunto. E aí ele morreu 7 vezes. Morreu 7 vezes. Foi ao céu 5 vezes. Foi ao inferno de fogo umas 500 vezes. Pensa no camarada. Paulo perdeu longe. Paulo passou longe.
Aí vai lá, vai dizer como é que era, que ele fazia, como é que ele comia o defunto, tal. E o povo gosta de ouvir essas coisas. E a Escritura nos diz: prega a palavra, prega o Cristo, prega a mensagem do Cristo, pregue a obra do Cristo. Porque com o tempo, e Paulo aqui se coloca como um profeta, ele diz: prega a palavra, mas não pregue de qualquer modo, insta, pregue com insistência. Você tem que pregar hoje, e pregar amanhã, e continuar a pregar. E alguns falam: mas o pastor Alexandre vive pregando a mesma coisa, e nós vamos insistir. Sabe por quê? Porque é uma batalha. É uma batalha. A verdade, para que se instaure no coração, isso não acontecerá sem que se trave uma longa batalha. Uma batalha pesada, forte, porque é um conflito contra dogmas, contra fortalezas que estão instauradas na alma do ser humano. Ao longo de tanto tempo ouvindo as mesmas mentiras, embora com roupas diversificadas, mas a mesma mentira, uma mentira dita muitas vezes de várias maneiras, ao longo de muito tempo, acaba se instaurando no coração como se fosse verdade. Hoje em dia você chega para um crente que ama Jesus Cristo, que deseja viver em santidade para Deus, e quando você fala para ele acerca da palavra de Deus, ele se escandaliza, ele se assusta, e às vezes, e não poucas vezes, ele te abandona, ele passa a fugir de você, porque aquilo que você está dizendo, que é a palavra, não é do interesse dessa pessoa. Mas ele é crente, é evangélico, é sincero, tem boa mente, boa disposição. Bem, mas a grande questão é: qual é o interesse? E pelo que você tem o interesse? A palavra de Deus, ela sempre vai colocar em xeque a mensagem, mera doutrina humana. Não foi diferente com Cristo. O próprio Cristo esteve numa ocasião, vocês vão se lembrar, estava lá no templo, quando trouxeram aquela mulher pega no flagrante ato de adultério, lembram? E os fariseus, não é nem um pouco bobo, traziam os pergaminhos ali abertos, dizendo: olha, Jesus, na lei, leia aqui, o senhor sabe ler, Jesus? O senhor já leu, sabe? Vem cá, na lei está escrito, Moisés ordena, está escrito, ó, não existe uma concessão, tem que apedrejar aquele que for pego em flagrante ato de adultério, está escrito. E tu, o que dizes? A palavra de Deus agora diz: eu digo que quem de vós que não tem pecado, que atire a primeira pedra. A palavra de Deus diz: o Pai é misericordioso. A palavra de Deus diz: antes de vocês nascerem, o Pai já sabia quem eram vocês todos. O Pai já sabia da queda humana, Ele já conhece os desvios. Por mais que vocês se vistam, se escondam por detrás dessas capas, Deus sabe quem são vocês, e por isso Ele me enviou como salvação. Ou seja, essa mulher, coitada, ela é uma pecadora, só isso. E Deus olha para o pecador, e Deus tem misericórdia do pecador. Deus é cheio de graça para o pecador. Ele não vem para trazer juízo, Ele vem para trazer salvação. O juízo sempre será o resultado da própria fuga do homem quanto à luz. É isso que Jesus vai dizer em João, Evangelho capítulo 3, versículo 18, que este é o julgamento de Deus, que os homens amaram mais as trevas do que a luz. O julgamento é a consequência natural da rejeição que o homem tem da luz. Deus fica somente com as mãos estendidas, nunca encolhidas, nunca. Não está lá em Isaías 59, que as mãos do Senhor não estão encolhidas, para que não possa abençoar? Ué, por que as coisas estão como estão? Mas são os nossos pecados, são eles que fazem a separação. E o Senhor está atacando pedra? Está jogando raio na cabeça? Não, Ele está como Jesus lá sobre Jerusalém, que olhando, chorava. E essa é a expressão exata do Pai.
aquele que não tem prazer na morte do ímpio. Antes ele chora diante da condição humana e diz: olha, eu tentei, eu quis. Quantas vezes eu tentei reunir vocês, tentei acolher, congregar vocês na base da verdade, mas vocês não quiseram. E agora o juízo, em razão do desprezo, ele é iminente. Jesus, olhando o juízo, nada podia fazer para livrar aqueles que não receberam. Ou seja, poder ele tem para dizer: parou, não tem juízo, segura Tito aí, suas tropas, não vai destruir Israel, Jerusalém. Não poderia ou não poderia? Mas a justiça divina, ela define que o salário e a recompensa de toda transgressão é a morte. Não é que Deus queira, não é que Ele tenha prazer, não é que Ele sorri da desgraça da sua criação. Pelo contrário, é o inverso disso. Ele, vendo cheio de amor, Ele está com as mãos estendidas e dizendo: dá tempo, venha. Então esse conflito da palavra com as Escrituras, ali representado pelos judeus, e aqui o Cristo de Deus encarnado, mostra exatamente essa grande questão de qual é o interesse humano. Qual é o seu interesse? Você deseja pela palavra de Deus? Ou você é um mero religioso que quer defender versículos bíblicos para construir uma forma de pensar que não poucas vezes macula a imagem do eterno? Ou seja, se Cristo é a expressão exata do Pai, somente esse Cristo é que pode dizer com exatidão quem é o Pai. Paulo diz: prega, portanto, a palavra, prega o Cristo, pregue o Logos, pregue a sua mensagem. Interessante que, se você ler os evangelhos, a coisa mais estranha na Bíblia são os 4 evangelhos. É estranho, não sei se vocês já leram na perspectiva de tentar sondar e perscrutar, compreender profundamente cada palavra do Cristo. Tudo que ele está dizendo é tudo muito estranho. São coisas que não tem nada a ver com o cristianismo. Inclusive teve um cristão genuíno, embora não considerado cristão pela cristandade, porque esse cristão recusou ser batizado pelo cristianismo. Esse cristão, o Leon Tolstói, que escreveu um livro, é um russo, escreveu um livro cujo título é O Reino de Deus está dentro de vós, aquela palavra de Cristo. Nesse livro ele fala assim: olha, o cristianismo não tem nada a ver com o Cristo de Deus. São duas coisas totalmente diferentes. Quando se lê, ele diz no seu livro, as palavras do Cristo, você vai ver sempre, 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 sempre palavras de graça, palavras de perdão, palavras de misericórdia, palavras de amor, palavras de bondade, de ânimo, de esperança. Nunca Cristo se aproximou de um pecador, ou um pecador se aproximou de Cristo para que ele não fosse acolhido pelo Cristo. Nunca. Até quando Cristo fala aquelas palavras que para alguns parecem palavras muito rudes, quando ele diz para a mulher cananeia que os cães, ou melhor, que não se pode tirar o pão dos filhos para dar aos cães, essa é uma expressão meramente pedagógica quanto à questão dispensacional. É só isso. Tanto é que o Senhor cura certamente a filha daquela mulher. Aquela mulher, ela sai abençoada. Mas nós vamos sempre ver uma palavra de inclusão. No reino de Deus, todos têm lugar. Todos têm lugar. E para quebrar com a crista dos religiosos, os doutores da Bíblia, Jesus disse para eles o seguinte: os publicanos e as prostitutas, a quem vocês condenam, entrarão no reino primeiro do que vocês. Elas vos precedem no reino de Deus. Mas quando você olha para a história do cristianismo, e mesmo para a experiência do cristianismo,
e você e eu, nós temos e tivemos muita experiência dentro do cristianismo, nós vemos o quê? Disputas. Ou não? As pessoas vão à igreja e elas estão ali dentro disputando um cargo político dentro da estrutura eclesiástica. A pessoa não fica porque ele ficou 10 anos e até então era só membro. O que você é? Não, eu só sou membro. Só sou membro. E o outro não, está ali há tanto tempo aí, lutando por uma vaga, por um posto, por uma cadeira, por uma patente. E os homens vão criando essas patentes e aumentando, só para dar o nome daquele que é o maior, aquele que deve ser servido. São a disputa dos cargos menores, dos departamentos, as lutas, o orgulho, a vaidade, a inimizade, a porfia, a inveja. Pessoas que estão morrendo, mas não são acolhidas, porque quem aqui quer saber de viúva, de órfão? Mas não é. Ora, o outro indivíduo lá, ele é médico, é doutor, ele pode não ter qualquer coisa espiritual para dar para alguém, mas sempre vai ter o melhor prestígio. É tudo o inverso. Paulo diz, gente, prega a palavra, pregue com insistência, quer seja oportuno, quer não, fale a palavra. E ele diz, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Sabe por quê? Sabe por quê que Paulo fala de modo tão desesperado? Paulo coloca, olha, não importa, se der oportunidade você fala, se não der você fala do mesmo jeito. Fala a palavra, porque haverá tempo. Ele profetiza um período em que os homens, vejam, não suportarão a sã doutrina. E aí eu acho estranho, porque uma coisa é você não querer essa doutrina, outra coisa é não suportar. Não dá para ouvir a sã doutrina, é algo que perturba. Haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Alguém pode falar, é verdade, pastor, concordo, a gente vai pregar nas praças, os ímpios, os pés inchados, ninguém quer ouvir, né? O povo só quer saber de cantar, quem foi vai, e quem não foi fica. Mas veja que tratando-se destes que não querem ouvir, porque tem outros motivos, outras razões, e é verdade, tem esse aspecto, mas Paulo está dizendo daqueles que querem ouvir. Pastor, aqui diz que não suportarão a sã doutrina. Sim, eles não querem ouvir a sã doutrina, mas eles querem ouvir outras coisas. Essa é a questão. Porque haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, o oposto, ao invés de quererem, desejarem, amarem ouvir a sã doutrina, eles vão se cercar de mestres. Eles querem que venham os mestres, os doutores, os pastores, os bispos, os apóstolos, os profetas, se cercar-se-ão de mestres, veja o texto, como que sentindo coceiras nos ouvidos, ou seja, com comichão, uma agonia, querendo ouvir, mas ouvir o quê? Olha na sua Bíblia, versículo 3, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Ou seja, há uma resistência quanto à palavra, não querem a palavra de Deus, não irão querer ouvir o Evangelho. O Evangelho, a verdade, é um pão ázimo, difícil de digerir, dá trabalho, é complicado, é demorado, a mensagem demora muito tempo, é complexo, não entendo o que esse pastor fala. Agora, o que eu quero é que os mestres venham falar aquilo que eu quero ouvir, segundo as minhas próprias
cobiças. E aqui é um jogo de cobiças. Aquele que diz o que o outro quer ouvir, tem a sua cobiça. Por isso que ele diz o que o outro quer ouvir, porque vai ter uma volta aqui, ó. E esse daqui que vai ter que pagar o outro, né, pelo que ele está falando, ele quer ouvir, ele quer que o seu ego, ele quer que a sua consciência caída seja aplaudida, seja honrada, seja ratificada, que os seus desejos materiais, que as suas vontades e desejos caídos sejam fundamentados com um falso evangelho, com uma fábula, com uma mentira, com um engano. Paulo está profundamente preocupado, dizendo: os homens não somente eles aborrecerão a sã doutrina, como eles se recusarão a dar ouvidos à verdade. Isso é sério, isso é de uma gravidade enorme. Por isso no versículo 5 ele diz: tu porém, que é o apelo dessa epístola, que é o apelo dessa conferência, é: quanto a você, como você se porta diante desse tempo? Tu porém, ser sóbrio em todas as coisas. O que é a sobriedade? O que é a sobriedade? É a capacidade de enxergar, de ler, interpretar com clareza o que está acontecendo. Essa doutrina, esse movimento, é assim mesmo? Eu trouxe aqui alguns exemplos de acontecimentos e de doutrinas e procedimentos no meio cristão dos dias atuais, que são invenções humanas e que os homens são a eles atraídos. Por exemplo, quem já ouviu falar em batalha espiritual? Pastor, mas não tem batalha espiritual? Tem. Paulo diz: rogo-vos, pois, que vocês devem se revestir de toda a armadura de Deus, para que você possa resistir no dia mau. Todo dia é um dia mau. Você levantou de manhã, você está diante de um dia mau. Existem forças espirituais agindo contra a sua vida, que querem te vencer. Mas essas forças não são forças externas, são forças internas. Existe uma batalha nas regiões celestiais. Você passou a vida inteira pensando que as regiões celestiais fossem lá nas nuvens? Não foi ou não foi? Então esse texto deve ser, ou Paulo está mentindo, ou esse texto não tem nenhum sentido. Alguém aqui já lutou nas regiões celestiais? Alguém aqui já foi lá lutar? Quem aqui tem a experiência de Efésios capítulo 6? Quem já lutou contra principados e potestades nas regiões celestiais? Alguém já foi? Já viajou de avião? Você olhou, viu aquelas nuvens assim? Ficou procurando, deixa eu ver se tem um principado por aqui. Não vê, não tem. Pastor, mas tem. Mas você não viu, pelo menos. Você nunca se deparou com um principado. Acordou de manhã cedinho, estava lá a potestade do seu lado. Levanta, camarada, vamos começar a batalha. Você já viu isso acontecer com você? Então esse texto, ou nós não estamos compreendendo que batalha é essa, ou então esse texto é falso. Paulo falou uma coisa que não é provável, que foge do total controle da minha experiência. E seria uma coisa estranha: como é que eu vou lutar contra alguém que eu não vejo? Isso é uma covardia. Deus iria me expor a uma batalha contra seres que eu não estou enxergando. Eu estou andando, de repente ele está atrás de mim aqui. E agora? Aí dizem, né? Você está lá, o irmão está de bicicleta, ia para o culto de bicicleta, furou o pneu, não deu tempo de chegar, o pneu furou, né? Tal. Isso aí, meu irmão, foi o diabo. O diabo está furioso contra a sua vida. Aí, o diabo, Satanás, o Lucifer, chamou um demônio, deu para ele uma taxinha. Falou: demônio, vai com essa taxinha e fura o pneu da bicicleta dele. Aí vai lá o demônio lá. Demônio muito sem futuro. Dizem que deu uma tal de retaliação.
É. Pastor Alexandre ia fazer a conferência, adoeceu. 2 semanas antes começou a adoecer, 1 semana antes. Um dia de conferência, o pastor Alexandre estava no hospital, no Agarran, 3 horas da manhã. Na quarta-feira agora. Maurizete que sabe, né Maurizete? Cadê Maurizete? Está ali, está em algum lugar ali, está ali. Pastor, isso é retaliação do demônio. Que retaliação? Não tem retaliação, fui eu que abri a janela, assim, e as portas lá, deitei sem camisa, sem cobertor, a noite inteira, aí esfriou, e vi aquele ventão frio, gelado, e eu fiquei a noite todinha exposto àquela voragem, e aí deu problema, já tem problema de alergia mal curada, ou não curada, sinusite, o catarro se manifesta, já gruda no peito, é ou não é? Aí é o demônio? Não, foi o vento, e eu que deixei a janela aberta. Passou a ser, é desse jeito, porque se eu sou um servo de Cristo, vou fazer uma conferência, vou falar da palavra, e se eu estiver sujeito a um demônio me impedir de pregar a palavra, ora, que Deus é esse a que eu estou servindo? Que não é capaz de me proteger de um demônio o qual eu não vejo. Está difícil. Fala-se de uma tal de batalha espiritual, e não entendem que essa batalha acontece nas regiões celestiais, e essas regiões celestiais, se lê literalmente no grego, são as regiões do espírito, é a parte espiritual do seu ser, do seu coração, é aí dentro de você, da sua cabeça, da sua consciência, é no coração que todos os conflitos acontecem. Os inimigos estão todos aí dentro, querendo te vencer. É a preguiça que quer te vencer, é a impureza que quer te vencer, é a covardia que quer te vencer, a mentira, a hipocrisia. São inúmeros inimigos. A intolerância, a brutalidade, a irracionalidade, a loucura, que estão aí dentro. Falando assim, olha, você está numa batalha. Neste momento você está numa batalha. Virar uma conferência é uma batalha, porque você vai ter que ter prioridade. Ou você vai deixar algumas coisas para ouvir e receber a palavra, ou você vai para o clube colocar uma sunga, fazer um churrasco, tomar uma cerveja. Qual que é melhor? São duas coisas diferentes. Sim ou não? Que eu creio que nem pode comparar, porque são duas necessidades, uma do corpo, outra do espírito. Vamos parar com esse jogo de ficar comparando, mas vamos saber valorizar o que é mais importante quanto ao espírito, e saber usar as outras coisas no tempo adequado para o seu corpo, para a sua família, para a sua alma. Nós somos um conjunto, nós somos um ser complexo, tripartido. Temos espírito, temos alma, temos corpo. Tudo é necessário no devido tempo, no devido lugar, na hora certa, tudo com equilíbrio. Não é pecado você estar com os amigos brincando naquele momento de descontração, desde que você saiba colocar cada coisa no seu devido lugar. Mas a batalha está acontecendo dentro de nós. Eu me recordo, no início desse ministério, há 20 anos aproximadamente, alguns irmãos vieram congregar conosco, irmãos de uma outra comunidade, que não tinha relação com a nossa origem, mas por uma conveniência do começo do ministério, esses irmãos vieram, e eles vieram com uma visão de guerra espiritual, batalha espiritual. Pastor Alexandre, bora fazer uma batalha espiritual. Eu falei, vamos embora batalhar. Vamos batalhar. Olha, eu quero batalhar. Ué, se é para batalhar, vamos batalhar. Está lá todo mundo orando dentro de casa. Daqui a pouco eu vejo a irmã tirando a sandália, e eu estou observando o que está acontecendo. Ela pega a sandália e fala, vem, né? Para a parede, vem. E eu, vem quem, Pedro? Você não está vendo? Não, olha lá. Lá em cima, está pendurado lá, o demônio. Ela pegou a sandália e deu na orelha do demônio. Ficou só a marca na parede branca da sandália. Mas o demônio não estava lá, taca na minha orelha.
Outra vez o crente está lá, vamos pisar na cabeça do diabo. Todo mundo pisando, e a igreja fica pisando. E você acha que o diabo está lá assim, para você pisar? Ele está do seu lado, pisando junto com você, rindo da sua cara. Está dizendo, você é um otário, um bobão. Você acredita nessas coisas. O mal existe. O mundo espiritual existe. Mas como é que ele ocorre? Como é que ele acontece? Entrou essa ideia de batalha espiritual no meio dos crentes, e os crentes perdendo tempo agora, lutando contra vultos, e sendo derrotados nos seus corações. Faz guerra espiritual e adultera. Faz guerra espiritual e explora. Faz guerra espiritual e não pratica a justiça. Faz guerra espiritual e não vence a inveja. Faz guerra espiritual e não vence a inimizade. Que guerra é essa? Que batalha você está ganhando? Você está perdendo, porque você não entendeu que essa batalha acontece dentro de você. O próprio Cristo, sendo Ele eterno Deus, ao se fazer homem na condição humana, Hebreus capítulo 9, versículo 5, ou versículo 5, capítulo 5, versículo 9, diz que nos dias da sua carne, para que você não tenha dúvida de que aspecto está falando, esse Cristo foi tentado, não caiu, não cometeu pecado, mas ele foi tentado em todas as coisas. Está lá, o crente vai ler o relato de a tentação de Jesus. Está lá Jesus no deserto, aí você vai lendo, você vai imaginando, né? Dois sentados numa rocha, sol quente. Daqui a pouco lá vem o capeta com aquela zona, né? Lá do, tipo, da caverna do dragão, como é o nome daquele camarada lá? O Vingador, né? A zona de morcego, grandona, por detrás de Jesus. Jesus de costas de Jesus, não viu ele chegando, lógico, que ele veio por detrás. Aí Jesus já levou um susto, já se arrepiou. Não foi assim? E o diabo, se tu és o Filho de Deus. Você viu aquela Bíblia gravada? Que eles imitam as vozes? E por que o diabo tem essa voz desse jeito assim? Não estou entendendo. Se tu és o Filho de Deus. Pastor, mas não foi assim? Lógico que não. Porque se Jesus foi tentado em todas as coisas, Hebreus capítulo 2, a nossa semelhança, o meu paradigma de interpretação é aquilo que eu vivo. Ele foi tentado do modo como eu sou tentado. E como é que você é tentado? Tem capeta assim atrás de você? Se tu és um bom cristão, tem isso? Do mesmo jeito. O próprio texto elucida isso, embora implicitamente, diz que o diabo levou Jesus ao pináculo do templo, à sé do templo. Se o diabo levou, pegou o diabo Jesus pela cintura e saiu voando em Jerusalém. Chegou lá, colocou ele lá no pico do templo, Jesus se equilibrando. Vai, não vai. Vai, não vai. Foi assim? Vamos pensar, pessoal. Vamos raciocinar. Levou o diabo Jesus a um alto monte, num pico do monte, de onde Jesus pôde ver todos os reinos do mundo. Qual é esse pico? Qual é esse monte do qual se pode enxergar a China, a Índia, Indonésia, a Europa toda, os outros países europeus, os países africanos, os países americanos? Onde é esse pico de onde se vê tudo isso? Não tem? Mas está escrito. A nossa leitura aqui não está boa. Então, esse tal de batalha espiritual, do modo como se colocou enquanto movimento de batalha espiritual, é só para controlar a sua vida por meio do medo. Você fica com medo de demônio. O crente tem que ter medo de demônio. E quando o crente tem medo de demônio, e o pastor daquele crente, ele é o poderoso que vai resolver o problema do demônio, você se tornou cativo do pastor.
Você vai ter que fazer uma oferta de um sacrifício de fé para que o demônio não toque nas suas propriedades. Aí ele vai lá e faz. Seria bom se você pudesse fazê-lo sem medo, de coração, por amor, com generosidade, com entendimento, com gratidão. Mas não, você vai ficar com medo. Medo da sexta-feira 13. Quando cai no mês de agosto, sexta-feira 13, pensa no tamanho do sacrifício que tem que fazer para que Deus guarde os teus filhos. Crente cativo, escravo dos homens. O problema não é o dinheiro que você deu, é a motivação sua e do outro, dos mestres e daquele que se cerca de mestres, cada um com a sua própria cobiça. Bem, o tempo não permite. Existe também um problema. Você tem que ser criterioso, sabendo que os últimos dias teria esse problema de outro evangelho, da apostasia. Tem o problema do sincretismo religioso. Sincretismo religioso. Mas o que é o sincretismo religioso? Entenda uma coisa, olhem para mim. Hoje é domingo, pessoal. Quem vai viajar aqui vai pegar avião 4 da tarde, que é o Euclides, salvo engano. Os demais vão só 9 horas, o outro vai dar amanhã. Então tenha paciência. Tenha paciência. Quando você olha a escritura veterotestamentária, que é o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, o que nós enxergamos ali? Vamos olhar sobretudo para a história dos Hebreus, capítulo 12, de Gênesis para frente, a começar de Abraão. Você vai encontrar ali toda uma organização física e religiosa, que o próprio Deus teria dado a Moisés a revelação acerca de construir um templo, as mobílias do templo, os tipos de ofertas e sacrifícios de holocaustos a serem oferecidos diariamente, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, a tarefa de cada um, o modo de fazer e realizar cada um daqueles ritos, os sábados, as luas novas, as festas, que eram 7 festas anuais no calendário dos hebreus. Você vê um conjunto enorme de coisas, desde incenso, que tinha que colocar aquela fumacinha cheirosa todo dia no templo, até fazer um bolo, tinha a quantidade de farinha, o tipo da farinha, a marca da farinha, tudo certinho, quantos fios de azeite tem que colocar para levar para Deus ali. Então é todo um conjunto de coisas, uma parafernália de coisas, é muita coisa, que o povo ficava ali naquele tempo, naquele período. E vocês sabem que os homens gostam dessas coisas. Quanto mais você incrementa a coisa, quanto mais movimento, quanto mais sistema, quanto mais um parque de diversão, mais luzes, mais coisas, mais o povo se envolve, porque o povo não consegue refletir, não consegue ouvir a si mesmo, não consegue ouvir o silêncio, não consegue ouvir a voz interior de Deus. O homem tem que estar de alguma maneira envolvido, para que ele seja distraído da monotonia da existência humana. Vê em Cristo, Jesus, simples, um homem, Deus encarnado, falou: olha pessoal, entenda uma coisa, eu não vim destruir isso tudo. No caso a lei e os profetas, eu não vim dizer que isso aqui não presta para nada, que esquece isso. Eu quero que vocês entendam que, embora eu não vim tirar, jogar isso fora e estabelecer uma coisa totalmente oposta e contrária a tudo que vocês fizeram, mas eu quero que vocês entendam que eu vim enquanto cumprimento dessas coisas. Uma coisa é falar assim, joga tudo fora, tem nada a ver com nada, é isso aqui agora, vamos substituir, esquece isso. Outra coisa é, tudo isso teve um valor temporal, tudo isso teve um valor pedagógico. Vocês deveriam aprender acerca de mim, aquilo que sou, aquilo que vim realizar, mediante essa estrutura. Mas vocês não entenderam essa estrutura como pedagogia. Vocês tomaram isso ao pé da letra, achando que Deus gosta que vocês fiquem derramando sangue de animal sobre o altar. Você imagine só, Deus, o Eterno, sentado num tronão, brabo,
Então assim, vocês pecadores, estou furioso com vocês, bando de miseráveis, desgraçados, bando de filhos de Adão e Eva, né? Para que eu possa ficar mais calmo com vocês, e eu não venha desferir nenhum golpe contra vocês, você deve pegar um animal e derramar o sangue dele aqui, vai, esfola o bicho. Quando o sangue jorrava, ai Deus, agora eu estou mais calmo, né? Agora dá para aguentar mais um pouco vocês, poxa. Vamos ver se melhora. Qualquer coisa, mata o bicho. Eu bebo sangue e como carne de animal. Os judeus pensavam isso. Salmo 50, leia lá, Salmo de Davi. Davi dizendo, olha Deus, eu sei. Porque Davi foi um homem extraordinário no seu tempo, né? Inclusive, mesmo hoje precisamos de Davi, ainda que com aquela mentalidade. Embora Davi tenha ficado para trás em relação às revelações, mas se tivesse pelo menos uns 10 Davi hoje, estava bom demais. Senhor, eu sei que o Senhor não quer, o Senhor não quer sacrifícios e ofertas e holocaustos. Deus não quer, está escrito. Davi falou, Jesus repetiu em Mateus capítulo 12, Paulo repetiu em Hebreus, no livro de Hebreus, capítulo 8, capítulo 10, capítulo 5, ou seja, estava toda uma ratificação. Mas por que Deus não quer? Aquilo tudo era apenas para representar uma obra. Eles tinham que compreender o amor, a graça e a misericórdia que seriam manifestados na pessoa de Jesus. Jesus disse, eu não vim destruir, eu vim cumprir. Eu vim trazer o cumprimento em realidade do que essas coisas anunciaram. A partir de agora, prestem atenção, a partir de agora, tudo isso perde a sua vigência, porque tudo isso encontra a sua substância e a sua realidade em mim. Ele é, Paulo vai dizer em Hebreus, Colossenses 3:11, né? A fim de que Cristo seja tudo em todos. Paulo vai dizer em Colossenses, ninguém, pois, vos julgue por causa de dias de festas, lua nova, sábados, comidas, bebidas, essa parafernália. Mas por que não pode? Porque tudo isso era uma sombra pálida, distorcida, de uma realidade que é o próprio Cristo. Cristo, portanto, é tudo. Ele é tudo no universo, Ele é tudo na vida humana, Ele é tudo em todos. Ele é a vida, Ele é o absoluto. Ele é. É só se voltar para Ele, conhecê-lo, amá-lo, com simplicidade, mais nada. Mas não. Depois do 4º século da era cristã para frente, a igreja cristã, ou dita cristã, na sua apostasia, começou a trazer vários elementos para compor a vida da igreja. Começando trazendo os sacerdotes, porque havia judeus convertidos, havia judeus gostam de sacerdote. Então vamos colocar aqui, nós temos aqui 4 sacerdotes para cuidar do rebanho. Mas a Bíblia diz que nós somos todos um reino de sacerdotes. Todos vocês são sacerdotes. Eu não sou mais sacerdote do que vocês, nem vocês são mais sacerdotes do que eu. Todos são sacerdotes. Está aqui sacerdote Giovanni, sacerdotisa Vera, sacerdote Alain, sacerdote Gil, sacerdotisa Dila, cada um. José Lima, sacerdote. Paola, sacerdotisa, olha que coisa maravilhosa. Cada um. Um reino de sacerdotes. Todos têm acesso. Todos entram. Não existe mais intermediário entre você e Deus, a não ser Cristo Jesus, o teu sumo sacerdote. Mas trouxeram lá do judaísmo um sacerdote que também agrada àqueles que vieram do paganismo, que também tinha sacerdote, e começa a fazer uma mistura, prega o evangelho e coloca um elemento para poder somar, porque só o evangelho não é suficiente para segurar o povo, para empolgar o povo quer a figura de um sacerdote, né? O povo precisa também de que se traga alguns elementos da Umbanda, do Candomblé,
O indivíduo ficou a vida inteira no candomblé, se converteu agora. Agora na sua igreja ele tem que desenvolver uma função, embora ou supostamente não sendo mais mãe de santo, estará lá para fazer atendimento como se fosse, porque tem toda uma cultura, um conhecimento do que é ser, e vai então consultar membros da igreja vestido tipicamente de mãe de santo. Você não sabe disso? Você não assiste televisão? Sincretismo religioso, mistura. Pastor, mas está errado? Está errado. É Cristo. Cristo é tudo. Cristo é suficiente. Só Ele. Nada mais do que Ele. Nada mais. Essa mistura religiosa de coisas tem que trazer uma rosa ungida. Jesus, coitado, está perdendo para a rosa. O nome de Jesus não é suficiente. Já não se tem mais os centuriões que diz: Senhor, manda apenas a palavra e meu filho será curado. Não diz o centurião para Jesus: manda a palavra e meu filho será curado. Hoje fala: não, manda a rosa, tem que mandar o azeite, tem que mandar o sal grosso, o sabonete de arruda, a água, e assim um tanto de coisas. Esse sincretismo é a mistura. Tem que ter a oração forte, porque você tem a reza braba, tem que ter a oração forte, né? Se tem lá os sacrifícios, as penitências, tem que ter o jejum de Daniel, de 21 dias. Pastor, tudo isso serve para quê? Para nada, ou melhor, para atrapalhar a sua vida, a sua visão, a sua compreensão, a sua caminhada, para te desviar do foco, para que você se envolva com tudo e qualquer coisa e deixe a vida espiritual na pessoa de Cristo de lado, sem um mínimo de compreensão. Tem um problema da batalha espiritual, que é um desvio. Tem um problema do sincretismo religioso, que é outro desvio. Tem um problema que é algo muito parecido com o sincretismo religioso, não deixa de ser um sincretismo, mas é o sionismo religioso. Sionismo vem de Sião. É a igreja que agora, olhando para a terra de Jerusalém, a terra geográfica, o lugar, acredita que aquele lugar é uma terra santa. E não é, pastor? Não. Mas a minha Bíblia diz que é. A minha também diz, lá nas páginas de Moisés diz: mas Jesus falou assim: olhem para mim, não é em Jerusalém. Foi Jesus que falou. Nem tampouco é em Samaria. Não é em Jerusalém, não é em Samaria. Uai, se não é em Jerusalém, onde é que é? No Brás? Não, é no espírito humano. Você é o templo vivo de Deus. É aí onde tudo acontece, dentro do coração. É aí que acontece tanto as coisas negativas quanto as coisas positivas. Pare de buscar coisas em lugares. Agora tem que trazer a arca, uma réplica, para colocar aqui, para vocês virem passar a mão na arca, para ser abençoado. Isso é um equívoco, isso é um erro. Não adianta ir para Israel ser batizado no Rio Jordão, porque Rio Jordão é água como era aqui, não muda, H2O, mais nada. É idolatria, é pecado. Pegar as folhinhas lá do Getsemane, trazer um pouquinho de óleo de Israel. O povo está doido. Não, o povo emaluqueceu. Existe essa palavra? Emaluqueceu? Mas vocês entenderam, né? O povo está louco, louco, louco. E eles estão achando que quem está louco somos nós. Nós não estamos loucos, nós estamos sóbrios. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. Bem, além da batalha espiritual, o sincretismo religioso, sionismo religioso, há o grande problema, e esse é um dos maiores e mais presentes e mais como eu posso colocar? Mais evidentes.
é a tal da teologia da prosperidade. Misericórdia, irmãos. Eu não tenho muito tempo para discorrer sobre teologia da prosperidade, vocês sabem muito bem, mas eu quero apenas apontar uma ou duas coisas. Porque quando se fala de teologia da prosperidade, que é um mecanismo, é um arranjo que se faz dentro das Escrituras com o fim de tentar provar e demonstrar aos crentes que o Evangelho teria o compromisso material com a sua vida. É aquela ideia de que Deus teria tirado as bênçãos materiais dos hebreus, porque eles rejeitaram o Cristo, e transferido as ideias de bênçãos materiais para os crentes. De modo que se entende, só que a maioria dos crentes não sabem disso, mas os líderes devem saber, que o projeto da teologia da prosperidade, ele nasce de uma matriz, de um pensamento, em que eles entendem que a igreja, enquanto pessoas que seguem o Evangelho, ou supostamente ao Evangelho, elas têm que dominar sobre a terra em todas as áreas. Dominar na área da política, na área da cultura, na área do cinema, na área da literatura, na área da economia, na área da educação. A ideia de que Deus vai colocar os pastores, os bispos, essa turma toda, nos principais cargos da humanidade, dos países, das nações, porque eles entendem que quando os crentes estiverem no poder dessas questões físicas, aí sim se cumprem todas as promessas de Deus ao povo de Israel, bênçãos essas que teriam sido transferidas para a igreja. Mas isso é um grande engano. Primeiro, porque o Novo Testamento é uma guinada de 180 graus em relação ao Antigo Testamento, no sentido que Cristo estabeleceu a ideia de que o Novo Testamento, a nova aliança de Cristo em diante, tudo deve acontecer espiritualmente dentro do homem. Tudo. Pare de bobagem. Chega Jesus e fala assim: olha, presta atenção. Olha como é simples, mas é difícil de entender em razão das fortalezas, né? Olha, tudo que está fora do homem, ou que seja, nada que há fora do homem, pode contaminá-lo. Não é simples ou não é? Nada. Ah, porque se eu usar isso é pecado. Não. Não pode contaminar você. Nada. Nada, nada, nada. Giovanni foi lá, tomou um copo de chope. Ah, pecou? Não. É erva mate. Ou que seja, desculpe-me, é a cevada. Fermentou, deu um negocinho. Você ficou meio alegre. Se não brigar, não encher o saco de ninguém, não falar palavrão, não querer agredir o outro, ficar rico, espírito de macaco, está tudo certo. Só não pode querer virar o incrível Hulk, querer matar os outros, pegar o carro, sair destruindo, matando, atropelando. Aí não funciona, aí é bobagem. Aí não é a bebida, é você que tem problema, para se tratar. Tem o AA, eles ajudam você. Ou então para com essa porcaria, está te atrapalhando, está destruindo sua família, sua finança. Você deixa de comprar comida para beber, está ruim. Você está fedendo a bafo de cachaça, tua mulher não está gostando, está ruim, para. Mas não é o problema do pecado, porque não contamina o coração, o espírito humano. Jesus é claro, por que não contamina? Mas, sério, pastor, tudo que está fora do homem não contamina? Não contamina. Jesus explica numa simplicidade, porque não entra no coração. Ele vai para as suas tripas, né? Boca, né? Esôfago, passa pela laringe? Não por dentro, do lado dela, né? Sei lá, vai passando. Aí vai para o intestino grosso. É o grosso primeiro? É estômago, cai primeiro no estômago. Do estômago vai para o intestino delgado. De lá ele vai para o intestino grosso. Quando ele parear no intestino reto, e quando fala reto, agora já era, ele vai sem curva. Não é não, Gil? E depois que ele sair da pontinha ali, que ele fizer assim, ó, ainda assim ele ainda vai para lugares escusos,
ainda vai para um esgoto, uma caixa de esgoto, que vai, até chegar aquele cocôzinho lá no finalzinho boiando, né? Verdade. Danada. Não entra no coração. Os crentes estão todo mundo preocupado com o que vai acontecer se eu fizer, se eu pegar, se eu dançar, ó, com a mulher, dançar com o corpo. Para de bobagem, viva a sua vida com alegria, com a tua esposa, com o teu marido, com teus filhos, com teus amigos, com teu namorado. Ame a Deus acima de qualquer coisa e guarde o teu coração, porque é do coração que procedem as saídas da vida. É daqui que tudo será definido. Tudo será definido a partir do seu coração. Então Jesus está dizendo, olha, parem com essa ideia. É tudo dentro do homem agora. Na verdade sempre foi dentro do homem, mas é que os homens não podiam compreender a complexidade do que ele próprio é. Essas relações espirituais do homem com o divino. A teologia da prosperidade, ela vem para anular esse entendimento, para que você fique sempre pensando, sabe o quê? Pensando assim, não, a minha relação com Deus é o quanto Ele pode me dar. Você passa a se relacionar com Deus num jogo de mercenários, dois mercenários, você e Ele, esse suposto Deus que não é o verdadeiro. É um mercenarismo só. Ele querendo que você faça um tanto de caprichos para Ele. Ele seria um Deus caprichoso, que fica feliz se você é uma mulher que não se cuida. Você vira uma monga, cabeluda, peluda, véia, sobrancelha do Gargamel. Seu marido não está te aguentando mais. E você dizendo que está agradando a Deus, que Deus não quer que você rape o sovaco. Não, gente, eu estou falando sério. É engraçado, tudo bem. É engraçado, mas não é uma verdade? Não é uma verdade? Olha o filho do Josué, coisa mais linda. Cabelinho bacana, colocou 2 brinquinhos. No meu tempo, meu filho, sentado na primeira cadeira de brinco, olhando para o pastor e mandando beijo para o pastor, na hora da pregação. Minha filha, naquele tempo, abominação. Mas onde está a abominação? Uma argolinha, quer? Pastor, pode, coloca essa porcaria. Dá nada não. Eu não coloco porque eu não gosto, eu acho que é muito ruim. Porque macho é macho, homem é homem. Não, deixa eu explicar, eu explico. Não é que ele e os demais ali também não sejam homens. Eu quero dizer que tem diferença de macho para macho. Os machos modernos são meio mole, aquela fraqueza. Os homens atuais são meio frouxos, né? Meio, aquelas calçonas meio apertadinhas. Olha o Gilzão como é que fica lá, sem meia, justinho. Os homens, nós mais antigos, de verdade, pauleira, firmeza, rapaz. Presta atenção. Oxe, para de chorar, rapaz. Fica aí gemendo. Levanta a cabeça. Bora para frente. Não, mas tudo é homem. Tudo é homem. Um brinco não vai mudar a situação de uma pessoa. Até que brinco é conceito. Brinco é conceito. Talvez há 50 anos, uma pessoa de brinco seria entendido de uma situação diferente. Hoje o conceito é outro. Hoje é juventude, pessoa descolada, pessoa mais aberta. Dá nada no final das contas, bobagem. Temos que preocupar com essas bobagens e começar a pensar nas coisas essenciais. Olha para o coração. Olha, eu conheço pessoas que não usam brinco, que está meio-dia, na terça-feira, de paletó, aquele paletó de petróleo preto, apertado, suado, aquela Bíblia toda fedendo a sovaco aqui. E aquela criatura, coitada, não paga o que deve, mente que cai os dentes, fica ali numa exploração de um, de outro, fingindo, profetizando, inventando, para ver. De repente encontra um camarada, tipo o Valdeir. Fica de pé aí, Valdeir. Brinco de um lado, do outro, tatuagem.
Diferente, né? Ele meio assim, calma. Rapaz, mas, puxa vida, vale a pena estar perto desse indivíduo. Pensa numa coisa boa, é estar perto dele. Bom demais você. Pode sentar. Ou seja, porque ele está com um brinquinho, uma tatuagem, faz ele melhor ou pior? Nenhum dos dois. Nem pior, nem melhor. Ele é porque, pela graça de Deus, esse camarada aí, que vale a pena estar com ele, é bom conversar com ele, é bom sair com ele, bom bater papo com ele, não ofende ninguém, incapaz de machucar a pessoa, só fala coisa boa para você, só te coloca para frente, respeita a tua mulher, que é o positivo. Vagabundo, presta atenção, não vai por aí não, né? Brincadeira, querido. Bom demais, ou seja, temos que olhar a essência do ser humano. A teologia da prosperidade, ela tira o seu olhar das coisas fundamentais, das coisas essenciais, e coloca o seu prestígio no carro que Deus te deu. Está lá um camarada crente, está lá naqueles Fiat 147. Deus me deu, Deus é fiel. Aí passa o ateu, perturbado, lá no Audi. Está vendo como eu sou pobre? Pobre não sabe das coisas. Hã? Não, Camaro amarelo não. Eu entendi a sua colocação, mas uma Mercedes, tá bom, um Porsche. Aí passa o ateu, passa lá o perturbado, do outro lado, o carrinho ficou lá para trás, Deus me deu, eu daqui, o senhor é do capeta. O outro está enganado. Esse também está. Tudo é de Deus, tudo vem dele. Tudo é de Deus. Mas tem alguém pensando que ele é melhor, que tem uma relação comercial, mercantil com Deus. E que o outro, aí tem um outro irmãozinho, tadinho, que está ali buscando, só que ele não ganhou a casa, não ganhou o carro, ele não ganhou nada. Minha mãe, coitada. Minha mãe passou a vida inteira. Nós éramos as pessoas mais pobres da igreja. Congregávamos numa igreja de 5.000 membros, na sede, Assembleia de Deus de Madureira, pastor Divino Gonçalves e Sebastião Tavares. Aí vocês têm a ideia, onde a gente congregava. Minha mãe viúva, com 4 meninos, preto, pequeno, pobre. Mas a minha mãe era assim, pegava o dinheirinho, era pouquinho, e ela fazia sempre o dízimo separado. E tinha que ser as notas novas. Nota amassada, rabugenta para Jesus, não. Notas novas. Separava o dízimo. Oferta, eu nunca fui um domingo para a escola dominical sem uma oferta. Que fosse uma moeda de 5 centavos. Tinha que levar. Os 4 meninos, cada um com a sua moeda. Ela dava o dízimo, dava oferta, todo mundo tinha que dar oferta. Tinha que ir em todos os cultos. Quando fazia as compras, que não eram compras, eram comprinhas, que era semanal, era tudo por quilo a granel. Os jovens não sabem o que é a granel, talvez. Não sabem o que é você ir lá comprar um rolo de papel higiênico rosa, empurrado para dentro. Não é hoje aqueles neve que você sai com saco, não. Era um rolo, um pacote de macarrão desse tamanho, da folha roxa por dentro. Vocês lembram? Meio quilo de açúcar, 1 quilo de arroz, colocava, passava fita, passava um pincelzão, um valor. E ela tinha que fazer também as comprinhas da irmã Maria Duarte, que era mais pobre do que nós. Ela tirava da pobreza dela para dar para outra também. E para Jesus, para a oferta, para tudo. A vida toda, até hoje é assim. Mas nunca recebeu uma casa, ou um carro, ou uma fazenda, do ponto de vista que se prega na teologia da prosperidade. Cadê as bênçãos? Ela não tem fé? Se ela não tem fé, você tem? Não tinha fidelidade, você tem? Eu estou descrevendo aqui. Mas nunca barganhou. Nunca deu para receber. Deu porque estava aqui dentro. Mas e diante disso, como é que Deus faz? Deus faz isso. Dá a verdadeira prosperidade. Que é um coração livre, tranquilo. Acorda, canta. Pode ser desprovido de riquezas materiais,
de muito dinheiro, de muitas coisas, mas é um ser humano completo, que tem a sua fé guardada, que vê os filhos abençoados. Tem um meio torto, mas é uma questão de tempo. Todo mundo ali, a família, ela sabe que a grande prosperidade é aquilo que Deus realiza dentro de nós. Vocês entendem? Bem, de todo modo, é basicamente isso. Tudo isso, batalha espiritual, secretismo religioso, sionismo religioso, teologia da prosperidade, ia falar do humanismo, mas já são meio-dia, e poderia colocar aqui, elencar mais 10, 15 outras coisas que fazem parte dessa corrupção do evangelho, mas tudo isso são radiações de uma única e mesma consciência caída, que está em vias de amadurecimento, expressões de um sentimento vital do coração do homem caído. Tudo isso são manifestações. Não importa se é uma coisa ou se é a outra, ou se são todas. É como se fosse um sol. O coração caído do homem, a origem de onde procedem essas radiações, esses raios, essas manifestações da apostasia. Quanto a nós, é preciso pregar a palavra com insistência. Versículo 5, pega a sua Bíblia. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Diga ao seu irmão, tu, porém. Acabou a conferência, pessoal. Diga, tu, porém, ser sóbrio. Sobriedade, pessoal. Amém? Vamos ser sóbrios? Vamos ser criteriosos? Ser sóbrio, suporta as aflições. Fala para o seu irmão, suporta as aflições. Cumpre cabalmente o teu ministério. E faça o trabalho de um evangelista. Amém? Glória a Deus.